Dona Narcisa de Vilar, Ana Luísa de Azevedo Castro. No belo arquipélago da Barra de São Francisco Xavier, há uma ilhota chamada a Ilha do Mel. Não sei o motivo deste nome que a tradição tem conservado até nossos dias. O que sei é que está até hoje incauta e inabitada. Alguns pescadores a visitam quando não tem outro ponto mais fácil de descanso. E os pássaros escolhem nela os lugares onde fazem seus ninhos. Ninguém se aproxima dela à noite, porque dizem que a ilha é mal assombrada, e muitos afirmam terem ali visto visões medonhas, capazes de matar de susto a uma dúzia daqueles bons lavradores. Uma noite de inverno, na minha infância, achava-me com minha família na Ponta Grossa, onde estávamos hospedadas em casa de umas gentes as mais antigas do lugar. Ao pé de um bom fogo, cujo calor saboreávamos com delícias pelo frio que fazia, e onde se assavam carás e batatas roxas que eu comia com delicioso prazer, e ouvia também as histórias que me contavam duas índias velhas, com seu falar pausado e cadencioso, com essa algarábia única em que se misturam as línguas primitiva e a portuguesa adotada, que tanto me agradava. De vez em quando atiçavam elas as chamas e tiravam do braseiro, com tenazes de pau, carás e batatas tão bem cozidos como se tivessem sido preparados no forno. Com a viveza própria do meu caráter, eu fazia 1000 perguntas à tia Simoa e à mãe Micaela, as duas irmãs índias. Nessa noite, ouvi muitos fatos interessantes acerca dos padres santos, que seria longo narrá-los. Porém, o que mais me impressionou e que guardei fielmente na memória foi uma lenda da Ilha do Mel. Mãe Micaela, disse eu à mais velha das índias, por que causa ninguém vai à Ilha do Mel e todos dizem ser ela mal assombrada? Hã? Tá aí, me respondeu ela persignando-se e pulando na sua esteira. Mas você quer saber uma história tão feia? Padre, Filho e Espírito Santo, Messê não há de pregar olhos esta noite. Não, Deus Nosso Senhor me livre de contar-lhe isto. Está bem, mãe Micaela. Como você se recusa aos meus desejos, voltar-me-ei à tia Simoa, e ela me fará à vontade. Além disso, não lhe hei de ensinar as bem-aventuranças, nem lhe hei de ler amanhã a história da princesa Magalona. Tá aí. Messê há de fazer tudo isto. Virgem Maria, então vou contar-lhe tudo. Se Messê tiver medo, eu direi à sua madre que Messê me obrigou. Olhe que é uma história do Anhangá. Não, boa mãe Micaela, não tenho medo do Anhangá. Dê-me mais um cará assado e comece a sua história. A boa mãe Micaela, temendo-se talvez de minhas ameaças, não quis incorrer na pena de privar-se do que era para ela um grande prazer, ouvir a leitura desses livros e obter uma lição religiosa que com tanta fé desejava. E pois começou a sua história do modo por que a vamos expor. Porém, como nos é impossível referi-la com o tom e termos característicos com que ela nos contou, perdoe-nos o leitor que a substituamos pela nossa linguagem, guardando todavia certas expressões que pertencem inteiramente à narradora. Dona Narcisa de Vilar, lenda do tempo colonial pela indígena do Ipiranga. Principiou no número 942. O lugar da Ponta Grossa, na vila de São Francisco Xavier, hoje Cidade da Graça, que está retalhado por muitos possuidores, foi entre o tempo, isto é, no princípio da colônia, limites de uma extensa fazenda que pertencia a um grande fidalgo chamado Dom Martim de Vilar, governador da mesma colônia. Este cavalheiro vivia com 2 irmãos mais moços, Dom Luís e Dom José de Vilar. Como nem sempre a escolha de governadores das colônias brasileiras recaía em pessoas
cuja prudência e justiça guiassem um povo infante, que começava a abrir os olhos para a civilização, tendo as vistas ainda cheias das névoas da idolatria e da ignorância, o gabinete português enviava a estes lugares homens a quem queria proteger e de quem esperava grandes vantagens pelo muito que arrecadassem. Estes governadores, usando quase sempre de um poder despótico, os únicos sentimentos que despertavam nesses espíritos tão impressionáveis que podiam fazer voltar-se facilmente ao bem, eram os da aversão e vingança. A iníqua opressão e torpe injustiça que quase geralmente era exercida contra essa pobre gente, cimentavam com incremento fatal esse ódio terrível, cujo amargor devia legar em herança às suas futuras gerações, esse povo então na infância dos costumes. O vício praticado por tantos facinorosos saídos das cadeias do Lisboa, que vinham povoar as colônias, progredia com mais força, suplantando toda a sombra de civilização que não podia medrar sem religião. Por isso, vemos até hoje muitas de nossas vilas e cidades tão antigas na história e tão retrógradas no engrandecimento. Dom Martim de Vilar era um dos tiranos mandados ao Brasil em quem recaíra a má escolha do governo português. O bárbaro tratamento e despotismo que ele exercia sobre seus numerosos administrados faziam-no odiar por essa gente de coração tão sensível e a quem eles chamavam selvagens. Finalmente, a religião e costumes, a instrução dos pobres índios que compunham a sua colônia, nenhum peso tinha em seus cuidados. O que lhe merecia atenção era o proveito que deles podia tirar, deixando o resto a cargo de subalternos viciosos que ensinavam aos infelizes o gosto pelas orgias e corrupção. Longe, pois, de atrair sobre si as bênçãos dos seus súditos, somente havia feito nascer o temor em vez do respeito em todos os corações. Natureza egoísta, orgulhosa e fria, ele julgava essa espécie nascida para submissão e trabalho, e suas penas nenhuma sensibilidade achariam naquela alma dessecada pela ambição, que presumia com desdém que os pesares não deviam tocar a entes incapazes de refletir. Na sua opinião, os índios de sua colônia eram os mais ditosos. Não lhes faltava o pão, tinham roupa para cobrir-se e tarefa dobrada. Assim julgam muitas vezes os tiranos do povo, não pensando que a alma necessita também de alimento. Seus dois irmãos o acompanhavam em seus sentimentos e opiniões, e as crueldades que exerciam, quando reunidos administravam justiça, os fazia dominar por todo o povo, homens do raio. Algum tempo depois que Dom Martim estava naquele lugar, veio ter com ele uma sua irmã, vinda de Lisboa, e toda coberta de luto por ter perdido recentemente sua mãe. Dona Narcisa de Vilar, que assim se chamava a menina, não tinha mais que 12 anos. Porém, seu talhe era tão delgado que se lhe não daria mais do que 8 anos. Sua fisionomia era doce e meiga. Parecia que a dor a tinha tocado muito cedo, porque seu sorriso era sempre melancólico e seu semblante pensativo. Bem má companhia vinha a inocente criança buscar, porque seus irmãos muito pouco interesse mostravam por ela. Aborrecendo-se da sociedade de uma criança, achando fastidiosos os cuidados que ela merecia, a deixaram entregue aos fâmulos que os serviam e raramente a viam. A pobre menina, a princípio, chorou muito, porém era de gênio tão dócil que bem depressa se resignou à sua nova situação e, por fim, acostumou-se a não ver mais seus irmãos.
Havia entre as índias que a serviam uma que se fazia notável pelo seu caráter. Chamava-se ela Ifigênia e tinha um filho de nome Leonardo. Ela era inteligente e afável e amava extremosamente a seu filho, e de tal modo se afeiçoou à menina que não podia um momento afastar-se dela sem tristeza. Seus cuidados e desvelos em tratar de sua jovem ama eram tão solícitos que não puderam ser desconhecidos ao bom coração da nobre órfã. Esquecida de seus parentes, expatriada, sem nenhuma outra sociedade que a dos seus criados, ela não pôde deixar de ser sensível aos cuidados extremosos da Índia, e o reconhecimento muito vivo que sentia por estes dois entes, que tanto por ela se interessavam, se foi transformando pouco a pouco em amizade. De sorte que Dona Narcisa não podia já viver sem Ifigênia e seu filho. Querendo mostrar mais vivamente a sua gratidão à Índia, tomou a si o trabalho da educação de Leonardo. Ensinou-o a ler e instruiu-o tanto quanto pôde na religião católica, fazendo o discípulo admiráveis progressos com aquela mestra inspirada. Sua doçura, humildade e obediência o faziam tão digno aos olhos de sua ama que cada dia ela se ocupava com mais ardor da tarefa de o educar. Quanto aos sentimentos que inspiravam ao menino as ações de sua senhora, chegavam à idolatria. Sentia ela tão vivamente os pesares alheios, tendo sempre palavras de consolação que dar aos que sofriam, com uma expressão tão distinta que ele reconhecia nela essa linguagem do céu que tinha aprendido no Evangelho. Ela era para ele aquele Deus em quem lhe ensinava a crer.